Seja bem-vindo ao Connect Podcast, esse programa que conecta você às principais notícias locais e do mundo também. Vamos entender um pouquinho sobre o que acontece na política aqui em Trindade, que a gente tem um convidado muito especial aqui, e ver um pouquinho também sobre o regional e como que isso vai impactar o nosso dia a dia. Um bate-papo bacana que a gente vai ver aqui. Deixa eu apresentar o nosso convidado. Temos aqui o Jovânio Trindade, que vai falar um pouquinho mais sobre ele. Seja bem-vindo, Jovânio, tudo jóia? Tudo jóia, eu quero agradecer ao anfitrião aqui, Léo Vieira, Leonardo Vieira, um grande comunicador do município de Trindade, por ter abrido esse espaço para nós. E espero que você que está nos ouvindo aí, que é o Giovanni Trindade, que está aí de olho na cidade, de olho em você, político, né, gestor público. E peço a você que compartilhe, divulgue, porque dá muito trabalho para fazer um trabalho igual esse que o Leonardo Vieira está fazendo aqui e que nós estamos dispondo aí voluntariamente para a comunidade do município de Trindade. Bacana. E só de antemão aqui alguns detalhezinhos, o Jovânio, ele vem fazendo um trabalho muito forte junto à população e eu achei muito relevante a gente trazer ele aqui porque ele vem se comunicando com as pessoas no dia a dia, o cidadão que está ali sofrendo com o que está faltando no município, o que está faltando na sociedade, o que pode melhorar. Ele está fazendo esse elo, essa ponte de comunicação. E não tem sido fácil. A gente sabe que nem sempre a gente consegue as portas do poder público abertas para a gente poder levar essas demandas. E tem sido uma das dificuldades que a gente vem trazer aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, o que você tem feito e também outros projetos, o que você pode apresentar aqui pra gente, o que mais você tem para trazer para nós. É um prazer servir a comunidade de Trindade, comunidade que eu vivo, que eu moro, que eu resido aqui. E assim, é chocante o povo de Trindade. Uma pessoa ligar para você, mandar mensagem para você e dizer: eu estou precisando de insulina, eu posso morrer se eu não tomar esse medicamento. Ah, meu filho está precisando de oxigênio, a saúde não está liberando aqui para mim. Eu não consigo tirar o meu carro de dentro de casa, senão a cratera vai engolir o meu veículo. Aí outro morador me liga, um determinado tempo aí do passado dessa gestão pública, o buraco engoliu o caminhão de lixo da prefeitura, está registrado. Então, assim, foram N e N questões que nós abordamos. Ficamos ali ombro a ombro com a comunidade, compramos a briga da comunidade, vencemos por muitas vezes e outras vezes nós não fomos tão vitoriosos. Mas o povo é soberano aí e o povo escolhe o seu futuro. Eu acho importante a gente trazer isso, Giovanni, porque muitas pessoas não vê os bastidores, porque a gente corre atrás, aí vê que é só aquela mídiazinha, é só para gerar clique, e não é. A gente está conversando com as pessoas, muitos não veem o quanto que você tem ajudado, aquelas famílias que têm aquela necessidade e você vai lá em loco, ajuda, o pessoal só fica no que vê ali nas redes sociais. E é importante a gente trazer isso também, porque a gente traz aqui solução, e isso eu acho importante para poder mostrar para as pessoas a solução que você vem trazendo. Não é só essa questão de mostrar ali e tal, bonitinho. Não, você também retorna lá, vê como é que foi, se a gente foi bem cumprido. Agora, isso o pessoal precisa enxergar. O que a gente está buscando aqui para poder resolver os problemas da comunidade. Mas também é importante a gente tentar resolver o problema. Porque a gente esbarra em um poder público que é leniente. A gente sabe que o sistema ele é muito difícil de lidar. Porque tem muita gente que já está enraizado, já está ali há muito tempo. E aí meio que eles vão moldando o sistema para aquilo que eles precisam. Esse não é o ideal. E aí eu venho trazendo aqui, a gente vem trocando uma ideia sobre uma proposta que é muito interessante, que seria a questão dos presidentes de bairro. É algo assim que muitas vezes a gente acha que é só a gente eleger um cara lá para poder ficar reclamando. Não, é uma pessoa que vai fazer pressão. A gente tem uma comunidade forte, a gente tem nossos problemas solucionados. E muitas vezes as pessoas não veem isso. Hoje é muito mais fácil você ter o povo totalmente disperso, cada um para um canto, com uma opinião diferente, tudo divergente. Assim é mais fácil controlar. E o que a gente propõe? A gente propõe que seja feita medidas diferentes. E aí a política desse presidente de bairro vem a sanar esse ponto. Eu queria ver um pouquinho sobre qual que é a sua opinião, qual que é a proposição dessa questão do presidente de bairro. O que você acha? É uma função muito importante, muito nobre, o presidente de bairro, que a comunidade elege ali o seu presidente de bairro para concentrar ali as demandas da sua comunidade. Perfeito, a ideia é excelente. Mas na prática tem alguns viés negativos, né, nisso, que nós temos que melhorar, não extinguir o presidente de bairro, que é uma ideia louvável, mas combater as dificuldades que é de ser um presidente de bairro. Primeiro, o presidente de bairro não tem remuneração, fica ali à mercê do poder público do executivo. E se ele aceitar um cargo do executivo, ele fica ali nas mãos do executivo de imediato. É o seguinte, se você fizer uma propaganda negativa da prefeitura aqui, no outro dia ele está desonerado, está demitido. Mas se ele trabalhar para a comunidade, ele não tem renda nenhuma por fazer um trabalho gratuito. Uhum. E como é que ele vai dividir o seu tempo entre trabalhar para a comunidade e se autossustentar? Então, tem que ter leis aí a nível da Lego, né? A nível federal, para que o presidente de bairro ele tenha algum subsídio
para exercer esse papel junto à comunidade, centralizar todas as demandas ali e não ficar à mercê do poder público para não ser cooptada a sua opinião e o seu trabalho. Essa é a minha opinião. Mas que o cargo deve existir? Sim. Mas que deve ser fortalecido e blindado para que não haja corrupção, para dominar ali com politicagem, isso também que aconteceu muito, né? Presidente de bairros aí assediados aí pelo poder público de várias cidades, não aconteceu só em Trindade, mas em diversos municípios isso já aconteceu, e que ele tem uma remuneração, independência, uma blindagem para que a opinião dele não seja contaminada por efeitos, né, que vá em detrimento da comunidade que ele defenda. A gente vê muitos aí vereadores que não fiscalizam os seus prefeitos, aí foram cooptados. É um exemplo negativo, né, do que é ser cooptado e a sua opinião ser silenciada. Então, é isso. Faz todo sentido. Mas eu tenho um ponto que é interessante. Eu acho que se a gente for esperar para vir uma regra, uma lei de cima, para a gente poder criar o presidente de bairro, isso nunca vai acontecer. Porque isso descentraliza muito. E eles querem centralizar poder. Então, por exemplo, é mais fácil você comprar 20 vereadores ou 40 vereadores. É mais fácil comprar 20. Aí você pega a Trindade, que tem pouco mais de 100 bairros. Aí cada bairro vai ter seu presidente. Ou, às vezes, juntar um ou outro ali para ter 2 bairros, um presidente, que tem alguns bairros que são menores. Mas em torno de 100 pessoas. Então, hoje em Trindade tem 19 vereadores. Aí você vai aumentar. Além desses 19 vereadores, você tem que conseguir cooptar mais outras 100 pessoas. Então, o poder público, eles não querem isso. Porque a gente tem que entender que não existe uma entidade chamada Estado. Existem políticos. Existem servidores públicos, né? Aproveitadores públicos, né? Que a maioria, né? Muitos não servem a população de fato. Mas enfim, isso aí é outro debate aí. Mas, então, a gente percebe que os servidores, os funcionários públicos que estão no sistema, eles querem maior facilidade com o maior ganho possível. Eles querem esse mundo. Nem sempre eles vão conseguir. Então, se você começa a colocar pessoas demais para cobrar por ele, eu vou criar pessoas que vão me cobrar depois, eu acho que é muito difícil isso acontecer, tanto na seara estadual quanto na municipal. Eu acredito que antigamente existia. Todas as pessoas com quem eu conversei sobre essa situação de presidente de bairro, eles gostaram da ideia. Eles falaram, nossa, realmente, quando tinha, a gente falava isso e tal, tinha alguém para poder estar brigando pela gente lá e tal. Só que tem muito tempo que eu nem vejo. O que acontece? É que nem conselhos. Tem vários conselhos que são eleitos. São conselhos que têm meramente a função de orientar, né? Consultivo. São conselhos consultivos da cidade. A gente não vê a eleição desses conselhos. Por quê? Porque os próprios vereadores de mandato, eles ocupam esses conselhos quando eles assumem alguns cargos. Então, eles não querem que a população assuma os conselhos, porque é mais gente para poder estar cobrando ali. Então, eu não sei exatamente se foi isso que aconteceu. Então, quem souber, quiser deixar aí nos comentários, falar o que vem acontecendo, por que os presidentes de bairros não deixaram de existir, né? Mas eu imagino que o poder público foi vendo, pô, mas esse pessoal é muito chato, vamos dar um jeito de estar minimizando, de ir abafando, até que não tenha mais, para parar de cobrar da gente. O que eu imagino que seria isso. Então, é mais fácil ter o pessoal de cima ter feito pressão para eliminar essa figura do presidente de bairro. Eu tive contato com vários presidentes de bairros e a gente tem uma experiência nessa setor aí. Então, modus operandi dos maus gestores, dos políticos corruptos, todos aqueles que têm interesse na não existência do presidente de bairro, ou no silêncio do mesmo. Então, uma das formas que é feita, um jogo pesado e duro, que desanima quem é presidente de bairro hoje, que quer defender a comunidade, além disso que nós falamos, tentando cooptar, desmoralizar, comprar a pessoa, né? Que as pessoas devem ter valor, não deve ter preço. Porque tem preço, é comprado, é vendido. Mas aquele que tem valor, o valor pode ser inestimável, então não vai à venda, entendeu? Então nós temos que ter valor, não devemos ter preço. Esse é o certo. E esse presidente de bairro tem que ser escolhido a dedo com fibra. Se for escolher qualquer um, ele vai ser captado rapidamente pelo sistema e ele vai ser silenciado, ele vai ficar tipo um sal que não saga, um açúcar que não adoça, ele vai ficar inútil. Sim. E um dos modos operantes, além dos que eu já falei, chama-se tal da geladeira. Põe aquilo ali na geladeira. Se o presidente de bairro está contra nós, tá, então não vamos fazer obra nenhuma no bairro dele. Todas as solicitações dele, por menor que seja, não serão atendidas. Ele fica neutralizado. Entendi. Aí o que acontece? Pede a ele, faz um ofício aqui, vai lá na house, faz um ofício, tira o dinheiro do pão, do lanche, faz um ofício, né? Com aquela dificuldade de entrega ali para o presidente de bairro, reencaminhar aqui para trocar uma lâmpada, para varrer uma rua, para remover um lixo, e nada é atendido. O que vai acontecer com esse presidente de bairro? Ele vai ser desmoralizado, ele vai ficar sem opinião, sem força, junto à sua comunidade. E esse é o melhor, esse é o que nós queremos, entendeu? Entendi. Então, é isso. Se nós tivermos alguém para dar suporte para ele, tipo eu,
Aí eu sou chamado, o presidente Barros me chamaram já. O presidente Sim. Barros me chamou, falou, ó, o prefeito está judiando de nós aqui, na sua gestão pública, tá desse jeito, mas por favor não fale meu nome, porque senão você é perseguido. E aí eu fui lá, fiz o vídeo, em 24 horas nós fomos atendidos lá na reivindicação, a árvore estava caindo, poderia cair na cabeça de um aluno, próximo a um colégio, as ruas foram organizadas, tudo foi feito. Mas eu fui lá dar suporte para esse presidente de Bacana. bairro, né? Não, isso é Porque interessante. ele sozinho indo, ele seria perseguido, ele seria silenciado de uma forma ou de outra. Uhum, entendi. Principalmente se esse presidente de bairro tiver cargo público. Porque aí o poder público tem mais domínio sobre ele, sobre a opinião dele. Sim, Isso é verdade. chato, né? Mas é a verdade. Não, e até bom, é isso que achei o máximo, assim, te chamar. Você é o cara certo, assim, que eu encontrei para poder levantar esse assunto, porque você já tem essa experiência. Porque não é só alegria, não são só flores. Não, A gente vê um caminho, assim, que é tortuoso. Mesmo que a gente consiga implementar essa situação, essa figura do presidente, ainda vai ter desafios que a gente vai ter que enfrentar. Hoje a gente tem uma vantagem, que é a informação descentralizada e distribuída. Hoje a gente tem as redes sociais, que está dando voz ao povo. Porque antes, 10, 20 anos atrás, o prefeito, que ele não queria que determinado assunto saísse na mídia, não só o prefeito, né? A gente cita esse exemplo, mas se fosse governador, presidente também, né? Bastava comprar ali os canais de comunicação, que seriam poucos, né? Ó, se você começar a divulgar isso aqui, eu corto a verba e acabou. Então o pessoal tava na mão. Hoje, com as redes sociais, então eu posso ter fala, então eu vou divulgar um conteúdo ali, as pessoas vão compartilhar e de repente tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. Isso aí é um ponto, sim, que já é um ponto forte, que a gente hoje tem mais chances de vingar, de ter sucesso, de ter a nossa demanda atendida do que se fosse há alguns anos atrás. Então por isso que eu vejo que hoje, se a gente conseguisse realmente levantar essa figura, eu acho que o ganho seria máximo. Por quê? Eu concordo. Ah, mas vai ter gente que vai se levantar e o cara vai ser cooptado. Infelizmente, essa é a realidade. Vai ter gente que vai ter assim. Que eu sei. Fala, Pra de você. ver. Câmara Municipal dos Vereadores de Trindade. Trindade se transformou num chiqueiro de lixo, fedentina, e 90% dos vereadores de Trindade eles não abrem a boca para reclamar do lixo que está amontoando na porta da Câmara Municipal. Eu filmei e já postei nas redes sociais. Então, assim, nós temos que levantar pessoas de opinião, que sejam firmes, né, e que façam conforme o script do seu cargo, da sua função. Porque o que adianta 19 vereadores? 19 vereadores, né? Isso. E 90% deles não tomam providência de fiscalizar o prefeito, como deveriam fazer. Nem a opinião deles nós não escutamos em relação à gestão pública. Isso aí é verdade. Eu vejo. O que é a minha visão? Talvez eu esteja sendo muito otimista, eu entendo isso, mas eu acho que os tempos estão mudando. As pessoas estão mais conscientes. Eu vejo assim, nas últimas eleições, muita gente já mudou. Já começou a observar o que o político está fazendo e tal. Ah, mas teve muitos desses vereadores que seriam bons aí que não foram eleitos. Concordo. Ainda não somos maioria da população que está consciente. Mas está mudando. Antigamente a gente não teria nem essa possibilidade, porque aqueles que são políticos profissionais, eles dominam. Porque se... Vamos supor que tem 20 pessoas na cidade que são políticos profissionais. Os caras entendem sobre os caminhos, os meandros. Basta esse pessoal ter dinheiro na mão que eles vão conseguir achar os caminhos do poder. Isso é a velha política. É o pessoal que sabe como fazer as coisas. Não vou falar sobre compra de votos, porque não tem como a gente comprovar isso e tal, mas todo mundo sabe o que acontece, numa situaçãozinha ou outra ali e tal. Então, É muito mais do que uma situaçãozinha ou outra, viu? É muito mais. mas a gente não vamos entrar para não polemizar demais Tá. a situação, mas a gente sabe que acontece. Mas aos poucos, quando a gente vai começando a ter mais pessoas conscientes, tendo o valor do voto, que nem você falou, e não o preço, as coisas vão começar a mudar. Ainda dá pouco, mas as pessoas já começaram a observar bastante isso. O problema é que assim, a gente está num sistema que começa a mudar, essa inércia começa a acontecer, é como se fosse uma pedra gigantesca. Você começa a colocar toda a força, mais pessoas começam a forçar também, começa a mover ali, ó, 1 milímetro. Ninguém está percebendo. Mover 1 centímetro, de longe você não vê, mas está acontecendo. E vai chegar aquele momento que depois que essa pedra sair do lugar, ela começar a movimentar, ela não para mais. Então, é nisso que eu acredito. E essa questão das redes sociais, isso aqui, o próprio programa aqui que a gente faz, levando informação para as pessoas, aonde que isso seria possível, ter esse diálogo, falar para as pessoas, olha, é possível fazer sim e tal, e vamos reunir as pessoas, era inimaginável há algum tempo atrás. Hoje, já não só é possível, como é a nossa realidade. As pessoas estão se comunicando muito mais. Então, assim, é a minha visão. Hoje, a gente vê o que está acontecendo na Câmara de forma assim, muito mais rápida do que era antes. Eu não vou citar nomes, mas eu vi uma situação que eu acho muito engraçada. A gente sabe que 90% ali dos vereadores só está interessado em sentar ali, ocupar o carguinho, né, e fazendo aqueles trabalhos dos projetos que eles já sabem que vai garantir a legislatura dele.
Beleza. Então ele não tem mais que se preocupar. O trabalho dele parece que é só aquele momento da campanha. Então ele gasta todo o recurso, esforço e tempo que ele tem na campanha. Depois, não, agora eu vou descansar. Tenho 4 anos para descansar. Pelo 3 anos, né? Quando chegar no ano eleitoral, aí eu vou voltar a trabalhar. Tem muita gente que pensa assim, infelizmente. O prefeito também está dessa forma. Só Aí, em eleição. mas tem aqueles que estão realmente fiscalizando. Tem um cara, que eu também não vou citar nome, mas o pessoal vai saber que era um cara que também parecia que ele fiscalizava a prefeitura, porque ele estava direto ali, um vereador do último mandato, que ele ficava ali, nossa, tal, polemizando. Lutando. Mas aí, depois que a gente perdeu a eleição, aí eu descobri que, assim, ele só fazia o teatro das tesouras, que a gente viu acontecer. Ele fingia que brigava, mas não brigava de fato, era só para fazer mídiazinha. Hoje, a gente tem um vereador, que é o pastor Alex, que eu tô acompanhando o trabalho dele. Ele realmente, ele tá aquele cara que cobra ali, mas ele busca a solução, e as pessoas estão percebendo isso. Aí, eu vi um cara que é famosinho, na Câmara, dos vereadores de carreira, né? Um dos vereadores profissionais, político profissional. Aí esse cara viu que, tipo, pô, os caras estão fiscalizando, eu tenho que pelo menos mostrar que eu tô trabalhando. E aí foi lá fiscalizar também. Mas é engraçado, porque o pastor Alex, ele não teve acesso ao lugar lá, porque o pessoal fechou as portas, não, que tá... Agora, quando esse outro foi lá, aí ele entrou, teve acesso, tudo certinho e tal, parecia que tava combinado. O pastor Alex é um dos vereadores que trabalha, Sim. Concordo. Você assistiu o vídeo que eu mais o pastor Alex na porta da empresa? Que não estava pagando os funcionários da limpeza pública. Vocês foram barrados? Foi empurrado para fora da empresa e eu filmei, preguei o flagrante ali. E aquele é uma pauta que nós levantamos, né? Eu estava lá junto, porque não tinha nenhum vereador até então, não tinha nenhuma imprensa até então, e aí os garis me ligaram, Giovanni, eu tinha que receber meu pagamento e até agora não caiu na conta. Eles, segundo os funcionários, estão atrasados conosco. Eu tenho que colocar comida na mesa. Se eu não pagar o aluguel, eu posso ser despejado. Se eu não pagar a pensão, eu vou preso. Vem cá ajudar nós. E eu fui. Comprei a briga com eles. E quando eu estava em pé, na porta da empresa, né, filmando ali a situação, o pastor Alex chega. E aí o pastor Alex disse, né, o vereador, pastor Alex disse que, Giovanni, eu passei aqui, vi você e voltei, porque quando eu te vejo tem uma confusão. Então, o que está acontecendo? Eu passei umas parciais para ele, e ele já foi direto para a porta da empresa, né, para tirar satisfações, aí desencadeou toda aquela questão, que foi empurrar um pastor para fora da empresa, de forma ilegal, porque não poderiam fazer uma coisa daquela. Ele deveria ter acesso às dependências, porque tem recurso público ali, ele é o fiscalizador do poder público. Mas aí a repercussão foi tão grande que a empresa rapidamente pagou e logo os funcionários começaram a falar que caiu o Pix, né, na conta que eles estão pagando em Pix, aquela coisa toda, né? Mas ali a gente sentiu a ausência também de mais vereadores que deveriam estar ali. Pouco depois chegou ali mais 2 vereadores, Raimundinho e Maninho, né? Então ficaram 3 vereadores, depois tudo aquilo ocorrido, né? Mas até então nós não vimos mais nenhum vereador, né? Recentemente agora, depois de tantos atrasos e mais atrasos, vimos o presidente da Câmara lá, mas ele, digamos assim, pouco se fez na prática aos nossos olhos ali em relação a isso. Tanto é que ele foi lá, falou que ia melhorar, fez foi piorar o resto, que a empresa foi embora e deixou aí a prefeitura abandonada sem coleta de lixo, e quem está coletando lixo aí são os próprios funcionários da prefeitura, segundo as informações, né, que nós obtivemos agora, né? Eu acho que o prefeito de Trindade deveria, ele pessoalmente, ir lá recolher os lixos da porta da casa dos outros, que o senhor recebe para isso, viu? O senhor deveria ir lá ajudar os outros funcionários da prefeitura. Não é só o senhor criar o problema aqui de um contrato com empresa má gestora, igual Vossa Excelência, né? E tirar o corpo fora e colocar os outros aí para trabalhar e o senhor ganhar o nome. O senhor deveria ir lá, colher o lixo da porta da casa dos outros, igual os outros colegas seus, porque o senhor é funcionário público. O senhor é autoridade, mas é um funcionário público, o senhor é pago pelos nossos salários. Então o senhor deveria dar o exemplo. Então vai lá e colhe o lixo também, junto com os demais funcionários da prefeitura, né? Esses funcionários administrativos da prefeitura aí, que pouco rende de serviço, coloca eles lá também, né? Faz um contrato extra para ele, para não ter desvio de função, e remaneja essa carga de funcionários aí, para limpar a cidade e deixar o nosso município limpo, tá? Fica o recado aí para Vossa Excelência. Pois é, e o que a gente tira de lição dessa situação? O pessoal começou a perceber, deu uma publicidade muito grande para o fato, né? Teve um vereador que estava ali fiscalizando, o negócio gerou aqui ao auê, aí os outros se viram na obrigação, pô, se eu não vou lá, eles vão perceber que eu não trabalho. Então, assim, a minha visão é essa. Verdade. Que acaba que acaba pressionando os outros. Sim. Então, se tem mais gente ali, o pessoal acaba sendo constrangido. Pô, o cara tá trabalhando, tá queimando nosso filme e tal. Então, isso aí eu acho que é positivo.
Mas cabe a gente começar a pressionar. E eu acho que, inclusive, essa questão do presidente de bairro também vai ajudar a gente colocar pessoas melhores lá na Câmara. Perfeito. Porque aí o pessoal vai estar conhecendo sobre o trabalho, o que o cara faz e tudo. Sim, Então, sem dúvida. eu acho que é muito mais fácil, por exemplo, a Câmara ou o prefeito, o poder legislativo ou então o executivo do município está fazendo uma reunião com todos os representantes de bairro, com todos os presidentes de bairro, do que está fazendo com a população, que é muito mais difícil, né? Possível através das redes, talvez. Mas com os representantes, dá para, na Câmara ali, a gente pegar e reunir o pessoal Perfeito. e começar a tratar. Se o presidente de bairro for atendido pelo prefeito, praticamente hoje não é nem recebido, né? Hoje, você tem uma audiência do prefeito aí, as pessoas não conseguem falar, né? Às vezes o prefeito está viajando, ou tem reunião com não sei quem, e o povo mesmo não é atendido. Então, Léo, o presidente de bairro vai solicitar ao prefeito o quê? Sendo que nem o lixo da cidade o prefeito não está tirando direito, corretamente. A cidade está em lixo em decomposição. Os buracos, matagal, nada é atendido. Então, vamos simplesmente montoar ofícios na mesa do prefeito que não serão atendidos, porque nós temos um mau gestor no município de Mas Trindade. aí é que tá, a gente está indo no câncer, a gente está indo no principal problema, porque você pode colocar qualquer pessoa ali. Realmente, Os você falou a palavra incentivos, certa. O atual gestão é exatamente isso. se você pega e coloca. Se você colocar qualquer pessoa ali, os incentivos vão ser para quê? Para quê? Se não tem ninguém cobrando, se todo mundo ali é favorável a ele, o cara se sente confortável. Não, eu vou fazer as coisas no meu tempo aqui da forma que der. Agora, se você coloca uma pessoa, mesmo que seja um incompetente lá na cadeira do prefeito, mas tá todo mundo ali, pô, você precisa fazer isso, tendo uma pressão popular muito grande. E aí entra a questão do presidente de bairro. São várias pessoas que conversam com muitas pessoas no bairro. Sim. Então, às vezes, não são só 100. Às vezes, cada representante de bairro ali, ele conversa diretamente com outras 50, 100 pessoas. Então, só aí é de 5 a 10 mil pessoas que são representantes ali. Verdade. É muito pesado. Então, se o cara começar a negar atendimento, não vou receber, não, tá, não sei o que lá. Hoje as pessoas estão percebendo a força que tem quando se unem. E esse é o ponto principal. Então, se a gente começar a transmitir essa força para a população de fato, as pessoas perceberem, nossa, realmente a gente pode cobrar e vai ser atendido, porque a gente consegue fazer pressão. Aí sim, as coisas começam a mudar. E eu não me preocupo assim com, o governo municipal hoje tá ruim e tal. Não, é temporário. Agora, se a gente sana isso, se a gente consegue criar uma estrutura de cobrança. É que nem eu critico muito o sistema jurídico hoje, que o pessoal apelidou de justiça, né? Sim. Apelidou porque eu não acho que tenha justiça nesse país. Concordo. Né? O sistema jurídico hoje, quais são os incentivos? Para que o juiz cometa crimes. Nossa, Léo, que coisa pesada de se dizer. O incentivo é esse. Não tô falando que todos cometem. Ah, mas tem juiz que é honesto. Sim, vai existir o juiz que é honesto, sim. Mas qual que é o incentivo que tem? Pô, o cara se cometer crime, qual que é a punição dele? Ele vai ser aposentado recebendo salário integral. Então tá quase pedindo para ele fazer isso. Tá quase pedindo. Então, os incentivos são esses. Então, a gente mudando a estrutura de forma que os incentivos mudem, a pessoa vai ter uma maior chance de fazer o certo, o que deveria estar sendo feito. Sim, né? é Então, afirmativo. aí é o trabalho que a gente faz. Só que, qual que é a primeira barreira que a gente enfrenta? É conversar com as pessoas. Hoje, a gente tem essa dificuldade. Vamos fazer uma reunião de bairro. Tem bairros que são mais unidos, bairros que têm mais dificuldade, que são mais afastados, que têm mais problema. Eles já têm uma figura que seria o representante de bairro. Nesses eu acho que tá até mais fácil. Já tem uma pessoa que é basicamente eleito pela comunidade ali para ser o representante. Mas tem outros que hoje, ainda mais hoje, né, que as pessoas estão tão presas nas redes sociais, que tem um lado positivo, sim, mas também tem um lado negativo, né? As pessoas têm dificuldade de dar um bom dia para o vizinho. O pessoal na rua não se conhece. Sim. Então, esses são alguns pontos que a gente vai sentir dificuldade para poder estar implementando isso. Mas é uma demanda válida, principalmente nos bairros que tem mais dificuldade. Nos bairros que está tudo controlado, tudo bonitinho, tudo excelente, pode ser que seja, no final, uma implementação. Mas nos bairros que tem mais dificuldade, eu vejo que é uma oportunidade que a gente tem para poder criar essa figura do representante, porque muitas vezes, vamos supor, você atende muitas demandas de bairros diferentes. Vamos supor que no último mês você foi em 10 bairros diferentes visitar o pessoal lá por conta de problemas e tudo. Você consegue ver uma fotografia do que está acontecendo lá. Mas você não consegue ter o todo. Talvez, se conseguir, por exemplo, vamos pegar um cara que ele vai me apoiar também, né? Pra gente poder fazer número, pra gente poder chegar lá na Câmara, poder chegar na Prefeitura e tudo. E esse cara vai estar em contato direto comigo sobre tudo que tá acontecendo. Esse cara vai ser o representante desse setor aqui. Aí a gente vai tratar sobre isso. E eu tenho outros amigos que também são representantes, a gente vai ter mais força. Olha só, uma oportunidade. Então, aí vai ter uma pessoa que os moradores daquele local vão poder levar a demanda, conversar, fazer reuniões. Assim,
O que eu visualizo seria isso, a gente ir lá na frente começar a criar essas figuras, essas situações, onde o representante vai ajudar o nosso trabalho, ajudar o seu trabalho. Então você está fiscalizando, você não tem condições de estar em todos os lugares, mas você tem condições de estar entrando em contato com todas essas pessoas. Fazer a captação, né? Exatamente. Sobre o judiciário, eu concordo com você que o judiciário está contribuindo muito para o fracasso do nosso país em muitos pontos que precisam melhorar. Aham. Nós temos uma justiça aí que funciona bem para alguns, para outros ela não é nem acessível. Por exemplo, os traficantes, os estelionatários, eles têm bons advogados, podem contratar bons advogados, políticos corruptos, contratam advogados milionários, né? Mas o cidadão comum, aquele que está lá na ponta, ele não tem nem acesso à justiça. Ele é um injustiçado, ele não tem É nem verdade. como reivindicar os seus direitos. Está ali passando da hora de aposentar, está ali com invalidez que não foi indenizado. Então, assim, essa questão do presidente de bar poderia, sim, ter um apoio jurídico para ter acesso, para esse pessoal da ponta ter acesso à justiça, coisa que no nosso país, o judiciário é caro. É caro para quem paga o imposto, quem nem vive de salário mínimo, simplesmente não tem condições de ter essa justiça. Então, realmente, essa contribuição, né? E também não posso deixar aqui de me omitir de falar sobre o julgamento contra o Bolsonaro, que um processo cheio de vícios, que falta provas materiais, que o cidadão não estava no local, mas está sendo julgado como se ele estivesse no local, né? Estava fora do país. Então, assim, nada é feito. A Constituição Federal é atropelada a todo momento e manda quem tem poder. É verdade. Não é quem obedece à lei. No Brasil, manda quem tem poder. E a lei, a Constituição Federal, está sendo atropelada a todo momento. Temos juristas aí denunciando, mas parece que é um grito no vazio e então não está funcionando a justiça no nosso Brasil. Eu acho que tem que ter tipo o que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na França, né? Nós temos que ter aqui uma nova revolução para estar revendo todas essas questões do Brasil, porque realmente, da forma que está, não tem condições, né? O Brasil caiu no ranking mundial da justiça, não sou eu que estou falando, né? Institutos aí, termômetros internacionais, afirmam que o Brasil caiu em credibilidade em relação à justiça, o judiciário, e a questão da corrupção no Brasil. O Brasil é conhecido lá fora como um país que tem uma corrupção crescente. Então, queremos que isso mude no futuro. Mas esse preço tem que ser pago no presente. É verdade. Não, entrando nessa parte do sistema jurídico, eu acho interessante, porque no ano passado teve 3 escândalos de venda de sentenças diferentes, em estados diferentes. Não foi que um começaram a investigar, descobriu sobre o outro. Não tinha nada a ver a forma como eles descobriram os casos, mas em 3 estados diferentes aconteceu essa venda de sentença. Em um caso, estava virando até leilão de sentença, que o cara que era a outra parte descobriu que um estava oferecendo dinheiro para o juiz, ele foi e pegou e aumentou o lance para o juiz poder dar ganho de causa para ele. E aí estourou esse escândalo, aí descobriu-se que... E isso de tribunais superiores. Então a gente vê, mais uma vez, a questão do incentivo. O incentivo é para que eles realmente façam isso, porque no máximo, a pior coisa que vai acontecer, o cara vai aposentar ganhando o salário todo, completo, né? O que não é baixo. Então a gente vê que tem um problema no sistema jurídico. Não existe mais justiça aqui no Brasil. A gente precisa começar a rever. Eu sei, hoje a gente está enfrentando muitos problemas que a eleição de 2026 vai ser, assim, crucial. Mas depois que a gente conseguir apaziguar toda essa situação, depois que a gente começar a resolver os problemas econômicos que são graves aqui no Brasil, né, os problemas que o Lula está deixando para trás, a gente vai ter que começar a discutir sobre uma reforma do judiciário. E tem que existir isso. Sim. Vai ter que ter uma reforma para o STF, porque esses arrombos que eles estão fazendo por conta da impunidade que eles estão garantindo. Né? Inclusive, a última, se eu não estou enganado, foi o Gilmar Mendes que colocou que o ministro do STF ele continua com prerrogativa. O funcionário ele continua com prerrogativa se ele for de cargo vitalício, mesmo depois da aposentadoria. Ou seja, ele garantiu que os 11 vão ser julgados, eventualmente julgados, no próprio STF mesmo depois da aposentadoria. Então, já vendo que os crimes, as lambanças, toda essa palhaçada Querem que se tá... safar, né? eles querem se safar. Eles estão vendo que, opa, Mas não vão o conseguir. negócio é justamente isso. Eles estão percebendo que o negócio vai ficar feio pra eles. Eles estão percebendo isso. Então, eles já querem tentar se blindar agora. Por isso que eles estão colocando, no meu caso aqui, eu só posso ser julgado pelo STF, mesmo depois da aposentadoria. É fora de função, prerrogativa de função. Inclusive, tem processo contra juízes do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Eles podem pegar condenações lá. Se pegar porque são leis americanas em território americano. Se isso é condenado lá, isso vai dar uma repercussão negativa para o Brasil gigantesca e consequências para o indivíduo. Né? E eles não vão poder se safar disso, né? Porque nos Estados Unidos lá eles prendem mesmo.
E aí, esse é o ponto que a gente precisa tratar sobre o sistema jurídico aqui no Brasil, que eu me recuso a chamar isso de justiça. Mas, enfim, esse é um dos pontos, é o que a gente vê acontecendo. A gente vai ter um momento para a gente poder discutir sobre tudo isso, fazer essa reforma, acabar com essa palhaçada de aposentado. O cara comete o crime, ele tem que ir pra cadeia, ponto. Ponto. Independente de qual profissão ele exerça. Se o cara é juiz, é pior ainda, porque ele tinha que ser o guardião do que seria a justiça, né? Então, é mais feio ainda. Mas, enfim, vai ter um momento próprio sobre essa situação do Bolsonaro, né? Esse golpe criado pelo Moraes. Isso aí todo mundo tá percebendo que foi uma palhaçada. Qual que é a minha visão? O sistema, ele não gostou do Bolsonaro. Não porque ele cortou a mamata, não, porque o sistema não conseguiu controlar ele. Vários políticos, por que o STF ainda continua se mantendo assim pleno, controlando todo o Brasil, né? Basicamente o STF deu o aval para o Lula governar. Ele permite que o Lula dê algumas ordens, mas quem manda mesmo hoje é a figura do Moraes no STF. Mas por que isso? Porque é um monte de político lá no Senado que tem o rabo preso. Eles são fáceis de ser controlados. Então, tipo assim, é mais vantajoso ser amiguinho do pessoal do STF do que ir contra eles. Por quê? O STF pelo menos tá fazendo vista grossa pra esse pessoal. Vai que troca e coloca um pessoal de direita que quer fazer cumprir a lei de verdade, aí vão investigar os casos desse pessoal, aí vai ficar feio pra eles. Então, pra esse pessoal é vantagem manter esses 11 que estão lá hoje. Aliás, nem os 9 pelo menos, porque eles não gostaram das indicações do Bolsonaro, né, que é um pessoal que tenta manter o cumprimento da regra da lei e da Constituição. Mas enfim, então a gente precisa colocar isso assim em voga. Então, eles continuam mantendo essa soberania do judiciária lá, porque tem um monte de político com rabo preso. Bolsonaro foi um cara que a própria mídia, eles viraram a vida do cara de cabeça para baixo, tiveram que criar um monte de palhaçada, de coisa assim, de circo, inventaram a situação da importunação da baleias, né? baleia, Que absurdo. cartão de vacina. Por conversar com embaixadores, ele como presidente, ele não pode ter opinião, não. Então os caras foram inventando um monte de história lá. Ah, as joias. Muita gente até acreditou que ainda conseguiram criar um factoide em cima das joias. Então criaram coisas para tentar fazer com que a população não gostasse do Bolsonaro. Mentiram sobre a mobília que estava Mentiram. dentro. E Então, aí assim, ele ganhou o processo e o Lula teve que indenizar o Bolsonaro pela mentira, calúnia e defamação, porque acusou o Bolsonaro e a primeira-dama de ter roubado os móveis do palácio. Só que os móveis estavam todos lá, todos lá. E aí, na sentença, Lula tendo que indenizar, a justiça foi medíocre, porque a indenização acho que não passou de R$ 3.000. Se fosse o contrário, né? Seria milionário. A gente sabe, né, como é que as coisas têm lado hoje, né? E o lado vai ser sempre apontando para o sistema. Então, mais um ponto que você trouxe aí, justamente, então eles tiveram que criar um monte de história. Por quê? Porque não acharam nada. Eles não encontraram nada contra o Bolsonaro, tiveram que criar. Não, o clã Bolsonaro, 50 imóveis. Aí pegou até de um parente distante lá do Bolsonaro, que é corretor de imóveis. O cara compra e vende vários imóveis. Só esse, sozinho, conseguiu fazer compra de 10 imóveis. Mas não falou que ele vendeu, né? Mas pra mídia bastava a manchete. Então eles tiveram que criar um monte de coisa. Por quê? Porque eles não acharam nada. Né? Então, e eu fico feliz, que bom que eles levantaram tanto assim a vida do Bolsonaro, porque reafirma para as pessoas a honestidade dele. Não é falando que assim, mas você vai pagar pau pro cara mesmo se ele cometer crime. Não, se o cara cometer crime, aí é diferente, a gente vai rever todos os nossos conceitos. Mas eles mostraram que o cara não cometeu. Porque se tivesse qualquer coisa, eles tinham achado. Qualquer coisinha. Tanto que eles tiveram que inventar um golpe de Estado para poder colocar ele. Mas corrupção, nada. Então ele não tinha o rabo preso. E por isso o sistema não gostou do Bolsonaro. Eles queriam um cara que eles pudessem pelo menos controlar, que fosse fácil. Aliás, o cara começar a crescer demais, a gente puxa a cordinha e aí ele volta para a caixinha dele. Então esse foi o grande mal que o Bolsonaro fez para o sistema. E aí eles não puderam admitir isso. Tiraram o rato lá do esgoto, deram um banho nele para poder tentar colocar ele na cadeira da presidência. Então, na minha visão, é isso que aconteceu. Agora, foi uma palhaçada? Foi uma palhaçada. No 8 de janeiro, tantos outros eventos do MST que invadiram lá a esplanada, que fizeram quebra-quebra e tudo, o pessoal, assim, não teve absolutamente nada contra eles. Nem para falar assim, não, foram perseguidos pelo crime de dano ao erário. Não teve. Agora, por conta do pessoal que entrou nos prédios vazios, os caras fazem uma invenção de abolição violenta do Estado. Ué, violenta onde que tava a arma? Não, porque tinham militares lá no meio. Se tinham militares, provavelmente esse pessoal tinha arma. Então, se provavelmente eles tinham arma, então eles poderiam ter armas guardadas. Ah, para! Justamente. Os vícios no processo do 8 de janeiro são bem claros, mas os juristas não são respeitados, como a Constituição Federal não é respeitada em diversos pontos ali. Pessoas pegaram altas penas e não tem vídeos, nem provas materiais que elas quebraram alguma coisa, fizeram alguma coisa de violenta, absolutamente nada. Tem uma mulher lá do Batom, né,
que por conta de um batom pegou aquela sentença tão alta, mas ela não tinha 17 arma anos. nenhuma, ela não xingou ninguém, ela não brigou com ninguém, ela não quebrou nada, e um traficante, um assassino, um homicida está pegando penas menor do que essa mulher. Você vê a clara perseguição política, o judiciário virou uma perseguição política, e a Constituição Federal ali, as leis ali, não estão sendo aplicadas, né? Aquela dosimetria totalmente errada, o próprio ministro do Supremo Tribunal foi contra, pediu anulação. Se um ministro do Supremo que pediu anulação denunciou os vícios no processo do 8 de janeiro, pediu anulação total, ele não é ouvido, você acha, Léo, que você e eu seremos ouvidos? E isso é verdade. Sobre esse fato, agora passou o PL que eles chamaram de dosimetria. Desde o princípio era, que nem você falou, um dos vícios do processo. Quando você tem um crime, é bom explicar isso para o pessoal, que quanto mais informação tiver, melhor. Quando você comete um crime, que existe um crime menor já englobado, exemplo, assalto à mão armada. Só que a pessoa cometeu o crime de porte ilegal de arma. O que acontece? Você não vai somar as duas penas. Você vai usar a pena do crime mais gravoso. Quando você faz essa divisão, um crime e depois soma o outro, é bis in idem. Tá errado. Não se faz esse tipo de coisa. Então, essa dosimetria, como o pessoal chamou, eles estão ensinando ao STF, que não são juristas, que não são juízes, né? O único juiz de carreira lá do STF é o Fux. Então, como eles não sabem, tadinhos, estão no lugar errado. Eles não sabem cumprir a profissão deles. Então, o Congresso está ensinando eles, esse tipo de coisa está errado, não se faz, não se somam duas penas assim. Você pega a pena do crime mais gravoso, né? E tem os atenuantes que você vai aplicar ali diante de cada fato. Mas já começou, não existe essa soma. Por isso que uma mulher que rabiscou numa estátua pega 17 anos de prisão, enquanto um assassino pega 14, pega 12 anos. Então aí você vê a lógica, porque o cara pegou uma pena, foi somando as outras ali, porque eles precisavam colocar penas muito altas nesse pessoal que só invadiu. Eles não poderiam colocar penas baixas, porque eles precisavam pegar, quando chegasse a vez do Bolsonaro, e jogar 2 séculos de penas para ele. Eles precisavam colocar o máximo possível nesse pessoal, para quando chegasse nele, conseguisse estender o máximo, por isso que chegou nos 27 anos. Então, isso que eles precisavam. E a gente já imaginava que eles estão sendo bodes expiatórios. Que aí depois que ela condenou o Bolsonaro, beleza, agora vamos ser bonzinhos aqui, passar um negocinho que a gente abona o pessoal, aprova a anistia, aí o Congresso vai ficar sendo como bonzinho. Tudo parte de um acordão para poder tirar o Bolsonaro da vida pública. O problema principal, eles tentaram difamar o Bolsonaro, criaram calúnias contra ele, vários crimes inexistentes que não foram para lugar nenhum, e o cara continuou com força, com poder, foi até o final do mandato. Ele saiu do poder, eles achavam que sem a máquina, eles fizeram tudo que podia e o que não podia para poder tirar ele da presidência. O Bolsonaro só tem esse apoio todo porque ele é presidente. Sem a cadeira, sem a caneta na mão, ele vai perder apoio? Ele não perdeu apoio. E aí, o que eles fizeram? Não, então vamos tornar ele inelegível. Vamos achar uma desculpa qualquer aqui. O cara entrou em contato com embaixadores. Serve. Tornaram ele inelegível. Só que ele continuou com apoio, continuou com força. E aí, o que eles tiveram que fazer? Cara, não tem jeito, a gente vai ter que prender esse cara. Prenderam. Ele continua com força. Tendo em vista as últimas pesquisas do Flávio Bolsonaro. O cara pegou, apontou. Esse é o meu candidato à presidência. Ele já tá disputando ali. Em algumas pesquisas, o Flávio tá até acima do Lula. No segundo turno. Então, aí eles perceberam que o cara tem força pelo carisma, por quem ele é. Teve um pessoal do Centrão que não gostou. Tinha um pessoal do Centrão que tava na expectativa de que Bolsonaro apontasse. Tarcísio. Tem muita gente da direita que não gosta do Tarcísio. Eu não tenho esse problema. Eu acho que o Tarcísio é um nome bom. Inclusive, o Tarcísio teria mais facilidade de vencer do que o Flávio. É a minha opinião, minha humilde opinião, né? Agora, se o Bolsonaro pegou e apontou pro Flávio, tá fechado? É isso? Brasil. Vamos com tudo, vamos pra cima. E aí o que acontece? Teve muita gente que não gostou, porque o pessoal do Centrão achava que o Tarcísio, ele seria aquele cara fácil de cooptar. Não, a gente vai trazer, ele conversa com todo mundo, ele tem acesso ali e tal, a gente vai conseguir trazer ele pro nosso lado. Ele vai ser o cara da terceira via. Porque eles estavam nessa esperança de que sem o Bolsonaro, não, agora a gente acaba com a polarização. Vamos voltar ao que era antes. PSDB vai ser direita de novo. Só que esse tempo não volta atrás. Esse barco já partiu há muito tempo. Não tem mais essa história. Então, agora é a hora onde vão se intensificar as coisas e as pessoas estão sendo chamadas a se mostrar, a tomar um partido.
Ah, você é de direita ou de esquerda? Você defende isso ou defende aquilo? As pessoas estão, cada dia mais, tá difícil se tornar o cara isento. E quem é isento tá sendo considerado de esquerda. Porque se o cara, se ele tá com dificuldade de se posicionar porque não tem os mesmos valores que a gente, então deve ser de esquerda. Então o pessoal tá percebendo isso. Então você vê a força que o Bolsonaro ainda tem. Ele apontou para o Flávio, ele já tá pontuando isso no primeiro turno, ele já tá pontuando mais do que o Tarcísio. E ele ainda tem espaço para crescer. É claro, a mídia não gostou, porque tem o nome Bolsonaro. E a eleição desse ano vai ser tão complicada, porque se o Flávio. Aliás, vou reformular aqui. O Flávio ganhando do Lula, vai ser o Bolsonaro ganhando do Lula. E isso tá enlouquecendo esse pessoal. Por isso que eles estão fazendo um monte de matéria aí, falando que o Centrão não gostou, Faria Lima não gostou do Flávio. O pessoal, ninguém tá querendo embarcar no do Flávio. Por quê? Porque eles querem realmente fazer esse racha na direita. O que eu acho que não vai acontecer. A tendência do Flávio é o crescimento. A tendência dele é crescer. E aí, ninguém vai poder segurar isso. Fala um pouquinho sobre a sua visão sobre esse... A tendência do Flávio Bolsonaro é crescimento. Ninguém vai poder segurar isso, porque realmente ele andou de acordo com a lei, né? Os outros andaram também, mas foram perseguidos. Haverá perseguição com o Flávio para justamente ele desistir de ser candidato, mas ele ficando firme, ele vai ser candidato, vai ser muito bem votado e tem grande chance de ganhar as eleições, né? Eu votaria nele com tranquilidade. No cenário hoje, realmente ele seria o meu candidato. E isso mostra que, assim, um dos grandes poréns que o pessoal fala é que a direita, ela é... O pessoal fala que é desorganizada. Porque não tem um líder central e tal. Eu acho que isso é uma vantagem, sabe? Porque se fosse, por exemplo, a esquerda, nessa situação, um candidato não gostou, não vai estar apoiando o Flávio e tal. Por exemplo, o Tarcísio. Se a direita fosse fazer o mesmo pensamento, se o Bolsonaro fosse se comportar como se comportam os líderes da esquerda, o que ele ia fazer? Eu tenho que abafar esse cara. Ele tá crescendo muito. Ele não pode ter tanta força assim. Eu tenho que colocar um cara que eu vou mandar nele aqui e tal, como fez o Lula. A gente vê assim, tinha a Dilma, ela era uma porta, né? Tinha vários outros, por mais que a ideologia nefasta e tudo, tinham pessoas menos burras do que a Dilma no governo Lula, pessoas que poderiam estar assumindo. Mas por que escolheu justamente ela? Obediência. Ela não ia ofuscar o Lula. Ia ser uma pessoa assim que estaria sempre ali fazendo de acordo. Então, se a gente fosse usar o modus operandi da esquerda, eles iam acabar abafando o Tarcísio, abafando outros candidatos, abafando outras lideranças. E isso seria uma tragédia, porque hoje a gente está vendo o preço que a esquerda está pagando. Porque a esquerda não tem líder, eles não têm lideranças, não tem outros nomes. Além do Lula, não tem mais ninguém. O Boulos é clicar ali bem insosso e tal, ainda consegue... E a direita tem vários candidatos. Essa é a diferença da esquerda com a direita. A esquerda tem só o Lula de candidato mesmo, né? Que representa ali uma certa força, né? A forma deles, mas representa. Mas a direita já tem vários candidatos de direita ali para assumir a presidência de acordo com as pesquisas. Nós vimos aí o Flávio, né? Indicado. Sim. O Tarcísio também não será candidato, mas é um nome que está ali. Tarcísio, um forte nome. A Michelle Bolsonaro, esposa do Bolsonaro, também é um nome forte da direita, de acordo com as pesquisas, independente de quem está ouvindo agora. Já foi um nome forte aí. E tem outros nomes também da direita aí. E tem aquelas pessoas que estão caminhando em direção à direita, que está atacando a esquerda. Eram ou é ainda esquerda, eu não sei, mas ataca a esquerda de forma severa. Um deles é o Ciro, né? É o Ciro Gomes. Eu acho que vai acontecer o seguinte. Tem a teoria da janela de Overton, né? Existia um espectro da política que era muito pequeno entre a esquerda e o que eles chamavam de direita, que era o PSDB, né? Só que a gente enxergava só metade da régua. Então a gente só enxergava ali de uma régua de 30 centímetros, a gente estava chegando de 0 até o 15. Aí quando ampliou-se o espectro, aí eles começavam a ver que tinha mais coisa aqui para a direita, aquele pessoal que era tido como direita, que o pessoal achava que era direita, hoje a gente enxerga o quê? Centrão. O que eu vejo que vai se tornar? Por que o Ciro tá brigando com esse espectro aqui? Para mim, o Ciro é centro-esquerda. Mas ele tem esse lado. Só que as pautas dele, o público dele, é esse pessoal. Então, se ele começar a bater nesse pessoal, né, a concorrência dele tá nessa outra esquerda. Se ele conseguir mostrar que ele é melhor como líder do que esses outros, o público da esquerda, a extrema esquerda, vai tudo migrar para ele. Então, a gente viu que o espectro ganhou para esse lado, e o que é a esquerda, eu acho que vai começar a encolher até chegar no centrão. Eu vejo que o que é o centro hoje vai se tornar a nova esquerda. E o Ciro, por exemplo, pode ser um novo líder dessa nova esquerda. E a esquerda radical vai desaparecer, né?
Eu acho que sim. Eu acho que essa esquerda radical, mais identitária, mais cheia daqueles vícios, já tava assim, ultrapassado no século passado, aquelas ideias. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Então, o pessoal vai ter que reformular, porque tem muitas dessas pautas que elas simplesmente não se dão. Você pega, por exemplo, a pauta feminista e a pauta trans, é uma Caiu nos batendo ali Estados com a Unidos. outra. Caiu esse negócio. Então, eles estão um contra o outro ali. Então, essa questão assim, identitária, cedo ou tarde, vai estar caindo por terra. E aí vai ser quem é mais viável economicamente do que o outro. E aí por isso que eu vejo o Ciro. Ele não é um cara bobo. Não apoio ele, não gosto das ideias dele. O cara, Brigão, pra né? mim, brigão, meio que um coronel do estado lá. É tipo, é quase espelhado o Caiado, né? Hum. O que o Ciro é lá pro Nordeste, o Caiado é aqui pro E para Centro-Oeste. você, o Caiado é o quê? Esquerda, direita, centro? O que que ele é? Pra mim, o Caiado, ele é mais centro-esquerda. E por quê? Ele é um cara do sistema. Ele é um cara que quer mais Estado. A gente, quando ele chegou, ele tá no segundo mandato, no primeiro mandato dele, ele pegou a situação da pandemia. Ele foi um pandeminion. Ele não queria as pessoas transitando, ele queria mais poder para si. E aquela aliança do Caiado com o PT para a prefeitura de Goiânia? O que é que você achou daquela situação? Em relação à pauta da direita que ele defende? Fazendo aliança com a esquerda. Eu achei natural, não me surpreendeu. Não que eu tenha gostado, mas não me surpreendeu. Pessoal, é por isso que a gente precisa entender o que é esquerda e direita de fato, para o pessoal não tomar susto. O pessoal, nossa, o Caiado, como assim? Ele fazendo aliança com o PT e tal. É normal, ele é um cara do sistema. Ele é fisiológico. Qualquer coisa para o projeto pessoal de poder dele, ele tá dentro. É isso que ele quer. Se ele precisasse aliar com o PT, ele vai se aliar com o PT. Se ele precisasse aliar com o PL, ele vai se aliar com o PL. Ele vai onde tem mais poder. Não é a pessoa que a direita precisa, né? Para representar a nível federal. Sinceramente, não. É claro, não sou também, nossa, se não for o Flávio, eu não vou votar em ninguém. Se não for o Tarcísio, eu não vou votar em mais ninguém. Não, não é assim, gente. Se hoje tivesse Lula e Caiado, pô, sem dúvida, né? O Caiado, né? Pô, vou deixar essa tragédia ambulante que é o Lula de novo, destruindo o país mais uma vez? Claro que não. Mas tem tanta gente melhor do que o Caiado, tanta gente assim com potencial. Porque se for assim, nem colocando tanto a questão da ideologia, porque ele é um cara de mais Estado, mais impostos, tanto que ele colocou impostos no agronegócio. É um cara que ele forçou Taxou muito, o agro, taxou né? o agro, né? Ele para forçar os candidatos dele, ele jorrou rios e rios de dinheiro nas campanhas municipais. Então é um cara do sistema. Privatizou ali o campo do, como é que é o nome? Estádio Serra Dourada e o ginásio Goiânia Arena já não está mais no domínio do estado de Goiás, né? Foi privatizado. Eu vejo isso como uma vantagem. Quanto menos coisa tiver no comando do Estado, melhor. O Estado ele tem que enxugar, tem que reduzir de tamanho. E esse pessoal estatizante, eles querem o contrário. Quanto mais secretarias, mais órgãos públicos, mais empresas públicas, melhor para eles, porque eles têm mais indicados. A gente vê, por exemplo, a situação dos Correios. Por que o Correio está do jeito que está hoje? Indicação política. Então, se enxugassem todos esses Diminuir o indicados, tamanho do estado. diminuir o tamanho do Estado. Início de conversa, o Correio tinha que ter sido privatizado. Não foi. Qual que é o problema? Agora, trocou-se e sempre tem essa alternância de poder, vai vir um outro que vai assumir. Aí sempre vai ter um que vai olhar assim, opa, carguinhos, agora sim eu vou reforçar minha base política, vou indicar um monte de gente para lá. É assim que funciona, é um monte de indicado político. A gente vê, aqui no estado de Goiás, o que eu fiquei sabendo? Tinha os brigadistas que combatiam incêndios aqui na região, recebiam em torno de quase 2 salários mínimos, né, por mês. Aí, por conta de lobby político, demitiram esse pessoal e colocou os bombeiros para poder estar fazendo. Ah, não, então vai ser uma coisa boa, né? Menos gasto. Não, é o contrário. O cara recebe por dia, é diária. Além do salário dele, ele vai trabalhar ali na brigada, vai pagar em série alguma coisa, ele recebe o dia. Tá? Entre 1.500 e 2.000 reais. Por dia. Lobby. Porque aí o cara tem mais força ali, política. Então a gente vê que é tudo nesse sentido. Então, quanto mais cargos, quanto mais ele puder indicar para empresas públicas, mais órgãos, secretarias, melhor. Então, o Caiado é esse tipo de cara. É o cara do Estado, do sistema. A gente não pode se enganar com ele, achando que, nossa, então ele cuida bem da segurança aqui, ele vai ser. Não, o cara pode assumir o país e até fazer um bom trabalho na segurança pública, sim. Mas ele deixa de ser um cara estatizante? Não. Então, Bolsonaro, ele conseguiu melhorar a segurança pública e reduzir o tamanho do Estado. Então, é possível. A gente vê que as duas coisas não se anulam. Então a gente precisa de pessoas assim, com essa mentalidade de mais liberdade econômica, menos impostos, menos Estado,
para o cidadão poder trabalhar, para poder montar um negócio, para o empreendedor poder prosperar de verdade, que é uma loucura, é um manicômio o Brasil em termos de legislação para o empresário. É um absurdo. É um ambiente totalmente hostil. Não é à toa que muitos empresários estão saindo do Brasil para poder montar negócio em outros países. Tem uma migração massiva de empresas indo para o Paraguai. A produção de vários lugares está indo para o Paraguai, produz lá, mas continua vendendo para o Brasil, que está valendo mais a pena do que deixar a produção aqui no Brasil. Ou seja, fuga de empresas, fuga de dinheiro. Por que disso? É imposto, Estado pesado em cima das pessoas. E isso que a gente precisa colocar o foco, é isso que a gente precisa começar a debater. É a redução, o enxugamento do Estado. E o Caiado é um cara que eu acho que não faria nada disso. Ele na minha visão, posso estar errado, né? Mas eu acho que ele assumindo qualquer cargo, ele quer expandir o poder e influência dele, né? É isso que a gente viu acontecendo aqui no estado de Goiás. Então ele não seria um cara bom. Agora, acima dele tem Ratinho Júnior, a gente tem Romeu Zema. O cara foi bom. O Zema foi um cara muito forte. Muito forte. O Zema, se o Bolsonaro chegasse, não, é o Zema que vai ser meu candidato. O cara estaria hoje batendo, talvez não tão forte quanto o Flávio Bolsonaro, mas estaria forte ali também para poder bater o Lula, né? Sim, claro. Além do Zema, o Tarcísio, a Michele, o Flávio. Ou seja, são tantos nomes que estão acima, seriam muito melhores do que o Caiado, que a gente não precisa nem debater, não precisa nem falar candidatura de Caiado para presidência. As pesquisas apontam aí, né? As pesquisas apontam aí os nomes da preferência do povo brasileiro, né? Na área da direita nós temos aí mais ou menos aí, talvez até uns 7 nomes, né? Sim, todo, sim. Né? Se for buscar todo mundo, né? Então, e a esquerda não, a esquerda só tem um só, né? Aquele lá que é o de 9 dedos, né? Que é o presidiário que precisa aí acabar de cumprir suas penas, que ele não foi inocentado, ele foi descondenado. Não, mas aí a gente ainda vai ver a situação do INSS tá assim. Quanto mais a todo vapor, quanto mais se investiga, mais estão achando coisas ali, tal negócio. Quando vier à tona mesmo, vai derrubar tanta gente. Não sei se tem força para derrubar o Lula, mas vai abrir os olhos de muita gente e vai ser muito pesado para ele, principalmente no ano eleitoral. Correios também, Correio é uma bomba que tá para explodir. O Banco Master. Então tem muita coisa acontecendo aí. Pô, o Lulinha, caso do INSS. O Lulinha recebia a mensalidade do careca lá do INSS. Sim, muitas denúncias, né? Então tem muita coisa. E o negócio tá assim, tem uma comissão que tá investigando, que vai terminar o prazo, acho que em maio. Então vai vir à tona em maio, alguns meses antes das eleições. O teto de gás também, né? O Brasil está sendo ameaçado aí. É quebrar o governo, exatamente, literalmente, até a folha de pagamento ser comprometida, não ter dinheiro para pagar os funcionários públicos. Tem essa questão. Eu acho que é um ponto importante que a gente tem que falar também, porque o Brasil realmente tá indo pro buraco. E nesse ano de eleição, que o dinheiro vai jorrar, vai ficar ainda pior as contas públicas. Então, o problema vai ser para quem assumir em 2027. A imprensa já avisou que o Brasil vai quebrar, né? Vai quebrar. A própria imprensa. Então, assim... Aguardem. E quem quebrou não foi o Bolsonaro, porque deu lucro na gestão dele. Não, inclusive das pedaladas fiscais, né? Que o Correio estava dando lucro até em 2022. Foi lucro. Só que aí entrou em 2023, deu um prejuízo muito grande, aí eles fizeram uma jogadinha contábil para jogar parte do prejuízo em 2022. Eu tenho dúvida, foi prejuízo muito grande ou foi assalto muito grande? Tá aí uma boa questão. Então, a gente precisa levantar esses pontos. E eu acho que à medida que vai chegando mais perto das eleições, o negócio vai ficando mais forte. Eu acho que não foi prejuízo. Cara, assim... Até que surjam as notícias mesmo bombásticas, a gente traz aqui tudo, mas a gente não pode ficar acusando, que hoje em dia a gente é perseguido. Acho, né? Não foi prejuízo, mas eu acho também que não foi lucro também, não. Não foi prejuízo e não foi lucro. Então o que é que foi, né, povo brasileiro? Pois mas o triste é a gente ter que tomar tanto cuidado com as palavras, porque qualquer coisa a gente pode ser perseguido aí. Assim, você falando tudo certo, você já é perseguido, né? Porque não pode falar contra o regime, não pode falar nada contra aquela careca brilhante lá. Então, qualquer coisa que você fale, você está sendo passível, né? Aí você fala qualquer coisa ali um pouquinho fora, então aí é pior ainda. Então a gente é isso que a gente vive, né? Infelizmente. Mas a gente não pode também se silenciar. A gente tem que continuar com essa luta. Hoje... Tem muita gente que me acha muito otimista, mas eu acho que as coisas estão mudando. O sistema, ele tá tendo essa resposta toda por conta do medo que a direita tá de ganhar mais força, mais poder. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, o Congresso teve uma pequena mudança. Não foi aquele Congresso de direita. Teve muita traição ainda. O Senado teve uma pequena mudança, né? Agora que foi uma mudança mais expressiva, foi só 1/3 do Senado para mudar. Então, agora é a oportunidade de 2/3 do Senado. Então a gente fazer uma mudança completa.
Na Câmara também a gente colocar mais gente de direita, ampliar bastante a bancada da direita, o suficiente pra gente ter maioria. Pelo menos a maioria simples da bancada, pra gente conseguir pelo menos eleger os próximos presidentes do Congresso, que vai fazer muita diferença. Isso aí vai fazer muita, muita diferença. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão começar a mudar. Ah, mas a gente ainda vai ter que combater um STF tirano e que acha que pode mandar em todo mundo. Sim, isso vai acontecer. Só que o próximo presidente já indica 3. Olha só, vão ser 5 a 6. Vai fazer diferença também. Né? Mas a imprensa maior já informou, né, que o Congresso Nacional, principalmente o Senado, né, vai ser formado pela grande maioria da pessoa da direita. Sim, isso é verdade. Então, só aí já vai tem o poder de fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Inclusive, essas mudanças precisam ser feitas no âmbito nos dependências ali do Supremo Tribunal Federal, que é Sim. mudanças no regime, se for necessário impeachments serão impetrados. Então, a maioria do Senado será composta esmagadora da pessoal da direita aí, já aponta as pesquisas, os especialistas, inclusive a imprensa já vem noticiando. Então, o Supremo aí está com muito medo, né, Sim, sim. da próxima gestão, a partir de 2026, porque a direita chega com força no Congresso Nacional. Isso aí é inevitável, principalmente no Senado, né? Sim. O Senado ali vai ser dominado exclusivamente, assim, quase que exclusivamente, em grande maioria esmagadora, pela direita. É verdade. Eu acho que esse é o resumo todo. E as mudanças serão inevitáveis. As mudanças serão inevitáveis. E a Constituição Federal voltará a ser respeitada no Brasil. Coisa que não está sendo agora. Com fé em Deus, viu? E realmente, esse é o foco que a gente tem que colocar. A gente precisa continuar lutando hoje, porque esse esforço que a gente está fazendo hoje faz diferença. Por mais que a gente não perceba, mas não tá mudando. Tá mudando. A gente às vezes não percebe o macro, a gente não percebe, mas é que nem você falou. Tudo isso que o Supremo está fazendo, tentando se blindar. Não, só quem pode fazer impeachment do STF é o PGR. Aí até o Gilmar voltou atrás com essa história. Mas agora não, a gente tem foro privilegiado eterno. Então a gente só pode ser julgado pelos nossos coleguinhas aqui. Então eles estão tentando meios de se blindar. Por quê? Estão com medo. Eles estão percebendo que a direita está ganhando força e é um movimento sem volta. Eles estavam acostumados com uma época onde o que eles pautavam, não, tinha um consenso social, acreditava. Nossa, Bolsonaro deve ser mauzão mesmo. Hoje não. Hoje com as redes sociais a gente divulga. Desmistificou. Exatamente. Que realmente, com provas materiais, que Bolsonaro foi um dos melhores presidentes das últimas décadas, né? Criou o Pix, só essa questão do Pix aí foi fantástico, né? Não, eu acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente desde sempre. Eu acho que não teve um presidente que conseguiu fazer tanta mudança e de forma positiva. Eu acho que assim, a questão de ter pego uma pandemia no meio do caminho atrapalhou muito, que era o Brasil tava decolando, tava apontando para cima, então isso atrapalhou. Então teve uma recuperação. As mudanças propositivas que ele estava criando. Então isso tudo ia colocar o Brasil no rumo certo, mas veio uma pedra de estrume aí no meio do caminho que atrapalhou a gente. Mas enfim, esse ponto assim sobre para onde está a riqueza, a gente tem a resposta hoje. E por que o Brasil é um país assim tão pobre? Eu faço uma conta com o pessoal que é muito bacana da gente entender e perceber o tanto que o Brasil rouba através de impostos. Imagina um funcionário de uma empresa que ganha seus 10 mil reais. Ele custa efetivamente para a empresa, sai do caixa da empresa, 18 mil. Já é uma discrepância aí, né? Porque, poxa, 18 mil, só chega 10 ali. Só que não chega só 10. Aliás, não chega tudo isso. Porque 2.700, que é os 27%, é imposto de renda. Então o cara vai receber ali 7.300. 7.300 é o valor efetivo líquido que ele vai ter ali, que vai sacar nota em cima de nota ali para poder gastar. Aí você vai no supermercado, você vai começar a comprar as coisas, tem gasolina, tudo. A média de imposto no Brasil está entre 40% e 45%. Então, desses 7 mil, 40% é imposto do que ele ainda vai gastar nas coisas. Ou seja, efetivamente, esse cara, ele tem 3 mil reais. De 18 mil, dinheiro que ele tem mesmo, que foi o gasto em produtos e tudo, é 3 mil reais. O resto é tudo imposto. Então, para responder para onde está indo o dinheiro, está indo para todo mundo que não produz, todo mundo que não trabalha. E para a gente entender isso, não, mas peraí. Como assim todo esse dinheiro tá indo para o pessoal que não trabalha? Vai pro Bolsa Família? Sim, vai pro Bolsa Família. Não, mas os caras recebem pouquinho e tudo, sei. Mas boa parte vai para... A gente vê, por que o Correio está quebrando hoje e não quebrou quando era o Bolsonaro na frente? Porque hoje é tanto indicado político, é tanto cabide de emprego lá, que tudo isso tá quebrando, não fecha a conta. Então, tá indo para o funcionalismo público de pessoas que são inúteis. Quanto mais carguinho, mais entupindo o pessoal lá, são gastos e mais gastos. Um deputado, ele não custa só o valor do salário dele. Ele custa mais um batalhão de assessores, mais toda a estrutura. Então, um deputado custa aí milhões de reais por mês.
O STF, ele custa 11 caboquim, custa quase 1 bilhão por ano. Então é muito dinheiro que vai para os funcionários, para sustentar. Aquela pauta que eu concordo com você, que é diminuir o tamanho da máquina Sim. pública, porque aí é um ralo de dinheiro que vai tudo embora desnecessariamente. Justamente. Tá? E não é só uma questão assim, de corrupção, que vamos supor que hoje, vamos supor que por um milagre a corrupção é toda zerada. Não existe mais corrupção. As coisas vão se resolver? Não vai se resolver. Porque o próprio sistema público, ele se serve como um parasita. Ele não funciona, não gera riqueza nenhuma para a sociedade, mas suga tudo que a sociedade tem. Se você for numa licitação, tudo de forma legal, lícita, tudo certinho. Você vai comprar uma caneta no supermercado, é R$1. Para uma licitação, para qualquer algum público aí, sai R$2, R$3. Não, tá errado. Não, cumprindo a regra, tudo certinho. É o custo da burocracia, que para uma empresa participar de uma licitação, não, eu tenho todo um ônus. É um ano que eu fico preso ali nessa licitação, tem que pagar o valor, vou jogar lá para cima. Um equipamento eletrônico, por exemplo, que é variação do dólar. O cara joga o valor lá em cima. Sabe o que eu vi na licitação? Por exemplo, tem uma nota lá de R$100 mil, né? Tem que abater o imposto. Pelo menos ali uns R$25 mil já cai. Então, ele fechou com 100 mil, ele não vai receber mais de 75 mil. Está aí para baixo, né? Uhum. E ainda tem a questão do prazo. Por exemplo, entrega um material, né? Tem um prazo de receber. Tem prefeituras que demoram 3 meses para poder fazer o pagamento. Ainda tem um risco, né? Então... Porque se você não empenhar a nota, o prefeito pode, ou o prefeito governador, seja lá o que for, pode empurrar a dívida. Ela lei não poderia, mas empurra, né? A dívida para a próxima gestão. E aí um prefeito geralmente não gosta de pagar a dívida de outro prefeito. Uhum. E aí o fornecedor toma um calote do poder público. Inclusive, várias prefeituras do estado aí, do país, né? Tem empresários, têm dívidas a receber com prefeituras que não recebem. Pois é, então, por conta desse risco... O ponto do risco tem que ser mais justamente caro, né? Porque eu posso tomar um calote. Exatamente isso. Então, você soma tudo isso. Aí você pega o Estado, tem 17 estados do Brasil que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Então você vê que a parcela da população que realmente produz, que trabalha, de fato, é muito pequena. Não consegue sustentar tudo isso. Por isso que vivemos num país pobre. E a elite da elite, a nata da sociedade, é o funcionalismo público, com aqueles salários nababeços lá. Quem movimenta o país são os empresários, sim, é o agro, sim. Isso aí, sem dúvida, não deveriam ser atacados pelo próprio governo. Justamente. Acontece aí com leis que burocratizam, dificultam, né, o trabalho dos empresários, que promovem a renda e produção de bens e serviços no país. Sim. E a arrecadação de impostos vem através dele. Mas aquele sistema, a gente vê o sistema do comunismo em alguns países, aí, modo oponente, eles querem quebrar o país, tipo que fizeram com Venezuela, com Cuba, para ter aquele domínio. É como se fosse uma serpente anaconda, né? Uma sucuri, que vem ali, destrói tudo, quebra tudo, depois engole tudo. É o que o comunismo sabe fazer de melhor. Destruir, dominar e devorar. Então, espero que o Brasil não seja devorado por essa serpente aí, que quer engolir tudo aí que existe aí no país de valor. Verdade. Cara, bate-papo muito bacana, muita informação excelente aqui. Eu que agradeço. Cara, deu até estourou um pouquinho aqui o tempo, mas é maravilhoso. E se puder vir aqui outras vezes, comparecer com o nosso podcast, bater um papo assim, foi muito bacana. Muita informação importante e instrução para o povo. Cara, mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui, cara. Pela honra aí, Léo Vieiro, os melhores comunicadores do município de Trindade. Assista, dê audiência, assista essa entrevista, compartilhe, assista outras entrevistas também, porque é conhecimento para você. Se atualize, porque é Giovanni Trindade, de olho na cidade de Trindade e de olho em você, prefeito, e demais gestores aí. Vamos cuidar melhor do nosso público, do nosso povo e da nossa gente. É isso aí, gente. Obrigado a você também que nos acompanhou, que tem feito parte dessa família aqui, que está construindo informação, conhecimento, entretenimento, conectando mais e mais pessoas. Isso aqui é importante, assim, a gente fazendo essa comunidade e fazendo a mudança, a transformação que a gente está vendo na nossa era. Muito obrigado. E se puder, compartilhe esse vídeo. Conheça aí o nosso canal, caso você esteja chegando agora também. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Bom, até a próxima.